Salut, bienvenue chez moi, je m'appelle Pedro, je suis professeur de français. Então, para vocês que já conhecem o meu conteúdo, que já estão aqui há mais tempo, ou no caso, para os meus alunos, né, as pessoas que têm mais contato comigo, elas sabem a importância que eu dou para a literatura, sobretudo para a poesia, qual o papel da poesia no nosso aprendizado, como eu acho importante isso, e que eu pratico isso com português, com francês, com inglês, todos os idiomas que eu aprendo, de alguma forma eu tento pegar um pouco da literatura. Eu já tive uma experiência com hebraico, eu me forcei a aprender algumas coisas em hebraico na época, né? Mas no caso francês eu tive mais dedicação, mas eu continuei com estudos, né, do francês, do inglês. Enfim, eu dou importância a isso sobretudo por 4 razões que eu já coloquei num post anterior. Eu queria que vocês até pudessem uma olhada lá, curtissem, etc. Mas enfim. Não, o primeiro motivo, acho que um dos mais importantes, né? Quando você pratica a leitura, você adquire uma fluidez, uma forma mais natural de leitura. Ainda que você consiga ler um texto sem gaguejar, ou sem pronunciar errado, etc., ou até num ritmo bom, não quer dizer que você de fato saiba ler. Que você de fato sabe exprimir aquele texto. É muito diferente, por exemplo, eu pegar um texto do Manuel Bandeira, como é o caso do Renúncia, né, uma poesia, e ler dessa forma mais automática, mas estou lendo bem, as pessoas vão entender o que está escrito, mas não estou lendo com expressão. Por exemplo, eu vou dar uma forma de leitura, que é essa aqui, ó. Chora de manso e no íntimo, procura curtir sem queixa a dor que te crucia, o mundo é sem piedade, até riria, da sua inconsolável amargura. É a primeira estrofe. Agora, olha a diferença de ler esse poema de uma forma mais robótica, mais automatizada, para uma forma mais expressiva, com mais sentimento, com mais dramatismo, né? Mais dramática. Chora de manso e no íntimo. Procura curtir sem queixa a dor que te crucia. O mundo é sem piedade, a terra iria da tua inconsolável amargura. Você percebe que há mais sentimento, mais expressividade. Há várias formas de ler um poema, é claro, cada pessoa vai exprimir algo dentro de si, vai procurar algo ali no seu mais íntimo, né, para expressar esse poema. Sempre a gente está trabalhando com analogias, né, os sentimentos que a gente tem com os sentimentos, talvez do eu lírico, da pessoa que escreveu aquilo lá. A gente sempre procura os nossos sentimentos para trabalhar um poema. Mas o primeiro fator é esse, a leitura ela adquire uma certa fluidez e mais naturalidade. Esse é o ponto, naturalidade e espontaneidade. Então você está falando mais com o sentimento, está tendo mais expressão. Porque expressão não é só a fala, né? A fala, inclusive na comunicação, a fala ela tem um papel mínimo, né? Você parar para ver a linguagem corporal, o som, o ritmo da fala, se está nervoso ou não, e tudo isso a gente percebe. Mas tudo isso não está na fala, no conteúdo que é falado. O conteúdo, as palavras que a gente fala, elas dizem muito pouco. A linguagem corporal, as pausas que a gente faz, se você está nervoso ou não, a expressão do rosto, o corpo, a forma como a gente faz os gestos, tudo isso é muito mais importante do que a palavra em si. Por isso que eu falo para vocês que é extremamente importante a gente pegar essa fluidez que vai além do texto em si. Primeiro fator. Segundo fator é a articulação, que eu colocarei aqui junto com a fonética. A gente começa, se você ouve muito um poema, que ele é recitado da forma correta, você começa a pegar mais os fonemas, passa a ter mais naturalidade com essa pronúncia dos poemas. Então é como se a musculatura que você não tem costume de praticar, você vai começar a ter a prática, começar a ter mais facilidade, você vai se adaptar melhor ao idioma. Que ele leva a gente para a terceira parte, ele começa com pesos mais leves e vai aos poucos aumentando o peso. A memória é da mesma forma, você tem que praticar, e aos poucos você vai aumentando, e seu vocabulário vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tem um provérbio hindu que fala inclusive que a sua alma é do tamanho da quantidade de palavras que você conhece. É do tamanho do seu vocabulário, né? Então, quanto mais palavras você tem no seu arcabouço, aí, no seu acervo de palavras aí, interior, íntimo, né? Mais você é capaz de exprimir, inclusive, o que você sente. Por isso que eu dou importância para a memorização. Essa faculdade que é muito atacada, as pessoas têm muito preconceito com a memória, esquecem da importância que a memória tem, que sempre teve para a nossa vida e para, inclusive, preservação da nossa civilização, né? Da civilização em si. Eu digo dos grandes feitos intelectuais, sejam dos chineses, sejam dos orientais, lá, dos indianos, ou na Europa, ou enfim, aqui na América. Tudo isso
se deve à memória, né? Mesmo nas tribos mais primitivas, eles tinham pessoas que tinham memórias incríveis, assim, feitos incríveis com a memória que hoje em dia a gente não é capaz de preservar aquela memória que eles tinham, ou que os hindus tinham, né? Memorizando os textos sagrados e sabendo de cor, etc. E o quarto fator, não menos importante, é a cultura. Justamente os bens intelectuais que a gente tem, os bens intelectuais que são preservados, eles são acumulados, e a nossa cultura é capaz de manter esses bens intelectuais e a gente, de alguma forma, desfrutar desses bens. Por isso eu pedi para a aluna minha, a Bruna Schneider, para ela gravar um texto, gravar uma leitura dela do poema La Cigale et la Fourmi, que é um dos meus poemas favoritos por uma questão sentimental, né, mas é um dos meus poemas favoritos, e deixo a bola contigo aí, Bruna. La cigale et la fourmi, La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle la criait famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous payerai, lui dit-elle, avant le foie d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, je suis fort aise. Oh bien, dansez maintenant. Então, se você gostou desse vídeo, continue aí no meu canal, dá a sua curtida aí, compartilha e tal. Abonne-toi, quer dizer, segue a gente.